terça-feira, bom início de tudo. Estamos aqui em mais um live. Olá, eu sou a Márcia, bom dia quem está entrando, bom dia quem pode estar disponível nesse momento. Vamos dar um tempinho e já vamos começar. Bom dia! E vamos começar mais uma conversinha, mais um papo bom. Bom dia, Kelly Xavier, bom dia. Bom, meninos e meninas, eu sou a Márcia do Namastê Baby, bom dia. E eu tô todo dia no Periscope, tentando o máximo possível. Meus horários estão meio estranhos, mas já eles vão se regularizar com uma constância maior. Então, Namastê Baby, a intenção da gente é conversar, orientando ou colocando uma pulguinha atrás da orelha para que a gente revise certos conceitos e certas mentalidades, mindsets que nós temos e que muitas vezes começam a não funcionar na nossa vida, né? Então, que situações que a gente pode revisar e traçar um novo olhar para o que está acontecendo. E o mindset mudança, né? O que uma coisa tem a ver com a outra? Então, o mindset é a nossa mentalidade, é como a gente constrói essa forma de pensar, essa forma de raciocinar, os conceitos que nós temos a respeito de tudo. E a mudança é uma necessidade constante, né? A transformação, né? E constantemente nós temos que revisar e transformar, porque nós não somos os mesmos. Oi, Diana, bom dia, gostoso ter você aqui. Bom dia. Oi, mãe multicultural, bom dia. Então, a gente está falando sobre mindset e transformação. Conseguiu, né? Deu um tempinho, né, Diana? Fico muito feliz, que bom ter você aqui. Ai, bom mesmo. Então, a gente tem que lembrar Oi, Dani, querida, Isabela, que bom ter todo mundo aqui, muito bom. Uma coisa legal é que assim, nós estamos nos transformando constantemente, minuto a minuto, semana a semana, e a gente não para essa transformação, é uma coisa que é autonômica. Então, se vocês imaginarem, as nossas células se autodestroem, porque elas têm um ciclo, né? De nascer, existir em plenitude e também morrer. Então, a nossa célula da pele, ela se renova praticamente a cada 28 dias, assim como nossas células do sangue. Oi, Dani! Nos conhecemos lá no LSA. Que bom! É mesmo, acho que a gente sentou uma do ladinho da outra, né? Acho que foi isso mesmo, olhando tua foto. Que bom, que legal! Então, assim, tudo em nós se renova. As nossas células se renovam. Todas as células do nosso tecido. Então, assim, nós praticamente... Oi, Ângela! Nós somos uma nova pessoa a cada 30 dias, de 28 a 30 dias. Dá pra gente quantificar isso? O quanto acontece... Isso! A gente fez exercício junto, muito legal, Dani, que gostoso. Bom dia, Leandra, bom dia, Ângela, que bom, que prazer. Fico muito feliz dessa galera tão gente boa e coração bom junto. Mami Moments, ai que delícia. E a gente não se dá conta, moçada, do quanto naturalmente a nossa natureza nos transforma e nos diferencia a todo instante, né? Porque isso você não raciocina, isso não aperta um botãozinho aqui dizendo agora X células do seu corpo estão morrendo porque X células do seu corpo estão nascendo e vão trabalhar numa função melhor e mais up. Não acontece. E quando a gente fala de transformação, e eu tô dando esse exemplo, é porque a gente tem necessidade, conforme os nossos ciclos, conforme a gente evolui, anda pela vida, as coisas vão nos acontecendo, a gente tem necessidade de revisar, de dar uma lapidada nesse diamante.
Ela sentou do meu lado, Diana. A Dani sentou do meu lado, acho que, não lembro se primeiro ou segundo dia nós conversamos, fizemos um exercício juntos, foi muito legal, muito bacana. A gente tem que guardar isso, sabe? Que a necessidade da transformação não é uma coisa que doa, não é uma coisa que tem que ser amargurada, que tem que ser sofrida. Eu sempre bato muito nisso porque eu acho que a gente tem uma cultura muito subliminar do sofrimento. Não é culpa de ninguém, sabe? Não é que as pessoas são ruins e passaram isso pra gente. Isso vem lá da Idade Média, de antes da Idade Média. Se a gente olhar para a história da humanidade, ela está tão baseada no sofrimento, no sacrifício, né? Desde a Bíblia. Tinha que sacrificar a ovelha para conseguir alguma coisa com Deus ou justificar qualquer coisa. Todos os rituais que a gente vê, e eu não sou uma grande conhecedora de religião, mas o mínimo, né, que a gente conhece, que a gente vê, tudo baseado num sacrifício, tudo envolvendo muito sofrimento. E muitas vezes, subliminarmente, a transformação, quando a gente pensa que a gente tem que trabalhar alguma coisa e transformar, também vem com um pontinho, uma picadinha de sofrimento. E isso nos afasta de pensar em trabalhar qualquer coisa. Porque o que a gente menos quer é sofrer, consciente ou inconscientemente. Então, quando diz assim, putz, eu vou ter que mudar alguma coisa, esforço. Ai, eu já faço tanto. E a gente pode aprender sem dor. A gente pode mudar essa consciência ou essa escolha que a gente agora aprende que isso é uma escolha que a gente faz. Então, quando eu observo isso e eu começo a observar em mim como eu funciono, quais são os meus gatilhos, aonde as minhas travas estão linkadas, eu tenho a facilidade de transformar e revisar meu mindset e modificá-lo. E na hora que eu modifico esse meu mindset, essa forma com a qual eu construo meu raciocínio, meu pensamento, a minha forma de ver as coisas também se transforma. A forma como eu interajo com tudo no meu entorno modifica, né? Não precisa ser a interação com quem você conhece, é a interação com quem você desconhece. É muito legal, você passa a ter uma consideração também pelo outro, não é só você considerar o outro, mas você recebe essa consideração gratuitamente, você recebe esse carinho gratuitamente. É aquela coisa que a gente fala, né, muitas vezes, nossa, a humanidade está desumana, ninguém dá oi no elevador. Seja o primeiro a dar oi. Eu moro num lugar que é considerado muito frio, que as pessoas são mais distantes, etc. E eu resolvi, já há algum tempo, dar oi para todo mundo. Então, se eu entro no elevador, eu oi, tudo bem? Como vai? Boa tarde. Pode ninguém mais falar comigo, mas eu dou oi na entrada, eu dou oi na saída. Eu tô andando, mesmo às vezes eu tô andando num parque, às vezes eu tô lá dentro dos meus pensamentos e alguém vem olhando pra mim, bom dia. E eu tenho o costume de dar bom dia até umas 7, 8 horas da noite, sabe? Agora que tá com sol, porque eu acho que o dia tá rolando. Façamos a nossa parte. E isso acontece porque eu resolvi modificar o todo, né? E eu resolvi não dar bola se vão me dar oi, se vão me achar louca ou não. Eu resolvi fazer o que me faz bem. Sem olhar a quem. Mas assim, de uma forma positiva, sabe? De um jeitinho que aos poucos isso foi transformando. E hoje eu comento muito com os amigos que assim, às vezes tem me acontecido umas coisas que eu olho e eu agradeço profundamente. Por quê? Porque a consideração, a educação são valores para mim. E eu passei um bom tempo da vida achando que eu não recebia nem consideração nem valorização. Normal assim, entendeu? Que eu era muito transparente. E isso, gente, quando a gente fala isso, a gente percebe como a gente está sempre se justificando. E eu vou me justificar aqui. Isso não é soberba de dizer, você se acha muita coisa. Não, eu sou muita coisa, porque eu sou um ser humano. Assim como vocês. Assim como todo ser humano. Nós somos muita coisa.
Então, a gente merece consideração, a gente merece valorização para nós e de nós para o outro. Porque a partir do momento que eu olho com essa potência de olhar, eu estou também ativando alguma coisa invisível no outro para essa sensibilidade, para essa percepção. Não acha? Então, quando eu resolvo me transformar e encarar o que está ruim em mim, ou não necessariamente ruim, péssimo, mas aquilo que eu olho e digo, se eu ajustar isso um pouquinho, que mudança que isso faz? Que transformação isso faz? Tá? Então, isso é importante. Outra coisa importante, a gente só não transforma aquilo ao qual a gente está apegado. E esse é o ponto que eu gostaria de conversar. Essa é a pulguinha atrás da orelha que eu quero deixar. É que nós observemos os nossos apegos. Tcharam! Esse é o negócio. Porque a gente consegue olhar no outro e devemos nos valorizar primeiro para então sermos valorizados pelo outro. Autoestima. Eu acho que eu concordo e colocaria uns pontinhos no sentido de que isso é a minha forma de pensar. A gente tem que aprender a se valorizar independente do outro. Porque se eu ficar ancorado para ver sempre no outro esse reflexo de mim mesma, eu continuo dependente do outro. E aí é uma dependência emocional e eu vou voltar para o mesmo ciclo, eu só mudo o endereço, entendeu? E o lance não é ficar dependente de nada, é deixar que o outro exista também na sua beleza, na sua inteireza, sem necessitar nem eu da aprovação dele, nem ele da minha. Senão a gente prende o ciclo e eu aprisiono. Então eu só mudo de endereço. E aí eu acho que a gente não constrói isso não é autoestima se eu tiver que ter espelho o tempo todo, né? Então você não consegue viver sozinho, porque você só tem que ter a aprovação do outro o tempo todo. E aí é que a gente tem que entrar nessas pegadinhas. Porque o ego da gente faz com que a gente às vezes dê uma volta bonita e pare no mesmo ponto, só que com uma roupagem diferente. E aí você acha que eu superei, ou eu me modifiquei, ou eu me transformei, e no primeiro tropicão, volta tudo de novo, o mesmo e antigo eu retorna com força. E aí a gente subdivide isso em várias possibilidades, principalmente construção de hábitos, né? As nossas construções de padrão mental, os nossos hábitos, os nossos padrões. E isso é muito legal de observar, né? Porque quando a gente constrói um hábito, é bem ratinho de laboratório, é porque a gente vai ter E quantas vezes nos tornamos escravos dessa aprovação? Fala a Ângela. Eu acho que sempre, né? A gente é educado dessa forma. Tem um livro, que agora não vou lembrar o nome, que é muito bom, eu tenho esse livro aqui em casa, e o primeiro capítulo dele é falando o amor e as diversas... e o entendimento dela nas diversas filosofias, né? E a gente tem um amor muito grego, esse amor muito narcísico, né? Que a gente precisa ficar se vendo no espelho. A gente precisa do reflexo do outro para se justificar e para existir. Eu vou achar e vou falar dele e mostrar para vocês. É lindo, é maravilhoso. As 4, 5 primeiras páginas do livro valem o livro todo, sabe? Ele é de um teólogo francês. Gente, agora pifou o nome, depois se eu lembrar eu falo. Mas o ponto é esse, é que a gente tem que olhar com carinho, com muita realidade, o máximo que a gente consegue ter, porque a gente vai avançando. Então, a gente vai avançando em tudo, na nossa possibilidade de enxergar além. À medida que eu dou um passo, eu enxergo um passo além, ou vários passos além. Mas a gente faz isso. E quando a gente está trabalhando com mindset, como a gente vê as coisas, como a gente entende as coisas, é muito importante a gente saber que a gente constrói esse padrão. E esse padrão está construído e habituado em nós porque ele nos traz um retorno, ele nos traz uma gratificação, seja ela qual for, boa ou ruim, tá? A gratificação não precisa ser só coisa boa. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente cai num lugar comum que a gente não gosta, mas esse é o nosso lugar comum. Aquele sentimento
às vezes de desaprovação, é o nosso lugar comum. E a gente acaba, correndo para ele. É meio esquisito, eu vou em outra oportunidade falar melhor sobre isso, que é essa zoninha de conforto da gente. Mas o hábito que eu construo, e hoje se sabe que a gente não constrói um hábito em 21 dias, como se pensava, são 3 meses, são 90 dias de consistência para você realmente conseguir mudar esse padrão. Essas ligações sinápticas que a gente faz, né? Isso está sendo comprovado também, que a partir do momento, então, que você muda isso, e não é, né, na vontade só, na vara de condão, a gente tem que também se desapegar da vara de condão, é na consistência. Puxa, eu sempre visto preto, mas eu acho que preto não me cai bem, eu quero vestir vermelho. Então passe a usar o vermelho. Cada vez que você vai para o preto, muda e põe um vermelho. E é mais ou menos nessa intenção, compreende? Aqui é muito, eu acho isso bem extenso e eu não queria me delongar muito. Mas é observar o apego que a gente tem, que o apego estão essas gratificações, né? Então não me desapego de uma ideia, por quê? Ah, porque ela é difícil, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Você morre assim porque você quer, é a opção sua, é a escolha sua. Agora, eu preciso me transformar, o que eu ganho, o que eu perco. Aonde está a dificuldade nessa transformação? Quais são os pontos que, de repente, a gente vê que a gente trava, né? Doutora Clarice Abreu, que honra tê-la aqui. Um beijo, gatinha. É muito importante, porque aí a gente começa realmente a transformar. Beijo, boneca. A gente começa realmente a transformar quando a gente vê o que a gente não gosta. E a gente tem que se deparar com a nossa responsabilidade de olhar para o que a gente não gosta e dizer, cara, eu tô mantendo isso aqui. Como é que se eu não gosto, eu ainda alimento esse monstro? Isso é muito importante. A gente não deve fugir, a gente não deve olhar para longe, a gente deve olhar para o que está acontecendo. A Ângela está falando que são as pessoas tóxicas, elas precisam sugar a nossa energia para se sentir um pouco melhor. Só que é uma retroalimentação, por isso que é importante a gente olhar para isso, Ângela. Porque existe o tóxico, e se eu tô deixando ele me sugar, é porque eu tô permitindo. Eu tô deixando, eu tô permitindo. Então eu tô me retroalimentando, isso me leva a um lugar conhecido e que eu estou aprovando. Porque a partir do momento que eu presto atenção que isso não me faz bem e que eu não quero isso pra minha vida, eu paro. Diga não às drogas. Entendeu? Não é fácil num primeiro momento, mas é a consistência da tua atitude. Então, às vezes, uma pessoa que você gosta muito, e isso é muito comum em relações familiares, mas que só chega pra falar de desgraceira, vamos dizer assim. E naquela hora que você tá numa paz, numa alegria, a pessoa balde de água fria falando da desgraceira. Ela não se toca, porque é disso que ela tá acostumada. Ela ainda não acordou para isso, ou talvez ela goste disso. Algum lugarzinho dela precisa desse chicotinho, sabe? Mas você não. Se você acordou que, putz, isso me incomoda, é a tua hora de dizer. Ou dar uma de louca, né? Que às vezes eu digo, a pessoa começa a falar uma blá blá blá, você diz, mas o tempo não tá bonito? Olha que céu maravilhoso. E desconversa, né? Você pode, não alimentando, você já tá ajudando essa pessoa, eu acho. Sabe, mãe multicultural? Eu acho que tudo é uma retroalimentação. É um jogo de energia. Então, a partir do momento que eu deixo de alimentar esse vício, eu tô ajudando essa pessoa, porque eu não tô sendo conivente com o vício dela. Tá? Tem uma passagem, e aí eu vou me terminar, vou falar mais vou contar essa passagem e vou terminar esse periscope, que ele já tá longo. Mas tem uma passagem muito legal no livro Ilusões, do Richard Bach. A Clarice está dizendo que algumas pessoas não sabem viver sem sua dor, e isso as alimenta. Perfeito, exatamente isso. E a grande maioria não tem consciência disso. A mãe multicultural diz que faz anos que não alimento, mas ela continua no chicote. E aí é ela. Não é você que vai tirar o chicote da mão dela, é ela que tem que largar o chicote. Quando você tira, você está tirando alguma coisa dela. E se ela se mantém ligada ao chicote é porque ela ainda acha que precisa.
O que você pode, a única coisa que é possível é você não ser chicoteada, desculpa. Então, o que eu queria contar é uma historinha muito bacana, eu adoro historinhas, desse livro Ilusões, e é uma passagem do livro que é muito legal, que o Richard tá lá na mata, junto com o mestre dele, e eles estão na mata, fizeram uma mata fechada, fizeram uma fogueira, e de repente chega um cara muito branco, com uma aparência assustadora, horripilante, branco, magérrimo, sugado, e assim, eu preciso que me ajudem, eu preciso que me ajudem, eu preciso que me ajudem. E o Richard imediatamente vira e diz, nossa, o que você precisa, que se a gente estiver aqui, a gente vai te ajudar. E o cara aparece e diz assim, eu preciso de uma coisa, você tem uma coisa que pode me ajudar muito. E se eu não tiver isso, eu vou morrer. E o Richard, pois não, o que você precisa, né? Do seu sangue. Era um vampiro. Eu preciso terrivelmente do seu sangue. Sem o seu sangue, eu vou morrer. Sim, mas sem o meu sangue eu também vou morrer. Então, esse é o tchan. Esse é o ensinamento. Compreende? Nem tudo que o outro acha que precisa e que vai ser bom para ele deve ser dado, porque isso tá tirando muitas vezes alguma coisa vital sua. Entendeu? Eu acho essa história, eu levo comigo, eu já li há mais de uns 30 anos, gente. Eu sou passadinha. E eu acho essa história, nossa, ela é um divisor de águas para várias situações. Você vai dar tudo que o outro precisa? Então, se o cara quer se matar, você vai dar arma para ele se matar? Né? Eu quero me envenenar, tá aqui a cicuta. Você vai ser conivente? Se isso vai contra os seus valores, ou se isso vai contra você, ou chega um vampiro e diz, eu preciso do seu sangue, você vai dizer, pode chupar? Então, o que acontece? São dois que estão se retroalimentando. Se você está deixando sugar, é porque você também precisa disso. Essa parte a gente tem que ver muito. E essa é a parte difícil da transformação. É a gente não se enganar, olhar com realidade, se assustar com a nossa realidade também, afinal de contas, nós somos feitos de tudo, mas dar o passo adiante. Não ficar estagnado no horror, no susto, ou na comiseração, na vitimização, por isso que minha vida não vai pra frente. Não, dá o passo adiante. Mas tudo isso são maturidades, são maturações que a gente precisa ter, tá? E esse assunto que a gente comentou, assim, ele é muito importante porque existem várias situações. A Clarice está falando que você precisa saber o limite de quanto você pode se doar e o quanto você precisa se preservar e se afastar. Perfeito, porque daí você se conhece e você sabe o que você pode dar, o que é seu e é possível ser passado ao outro, e o que, independente do que você dê, vai satisfazer o outro. A Diana está dizendo que esse limite é tão difícil, e é. Dizer não é muito difícil. Botar limite é muito difícil. Porque o outro, quando você tem um comportamento dessa forma, ele não aceita não, né? E ele tá acostumado a sugar mesmo. E você tá acostumado a se deixar sugado. A Clarice está dizendo que existem os meus problemas, os seus e os problemas de Deus. É isso mesmo. As minhas coisas, as suas coisas e as coisas de Deus. E existem certas situações que não vão mudar. Eu dou um exemplo, ele é ruim, assim, quando a gente imagina, mas é real. Se você tem algum conhecido seu, ou eu já tive e tenho parentes com problema de droga, adição, onde a pessoa consome o que ela tem, ela passa a tirar de dentro da casa para consumir a sua droga, passa a se endividar, a família passa a ficar desesperada, passa a roubar, às vezes, o dinheiro que a família tem, a assumir coisa de dentro de casa, e a família fica desesperada com a quantidade da dívida que essa pessoa vai tendo com o cara que vende a droga. E começam a pensar, vender carro, vender isso, se desfazer para pagar a dívida, acreditando que na hora que paga aquela dívida, aquela pessoa vai deixar de ser ameaçada, ou vai parar ou vai ter consciência. Isso não acontece. Isso não acontece. E um dos trabalhos que a gente vê, seja com alcoólicos, seja com drogaditos, qualquer vício pesado, é que além do drogadito, além do alcoólatra, a família também é doente. A família também acaba retroalimentando essa situação.
né? E aí você tem que ver em cada um quais são esses pontos de conexão que estão fazendo com que todos eles se retroalimentem e mantenham um comportamento nocivo. E o nocivo existe mesmo quando você acha que está fazendo tudo de bom. Você está dando tudo de melhor. Mas às vezes você está alimentando uma situação muito nociva, um comportamento destrutivo, porque você está ali mantendo essa retroalimentação. Espero ter me feito entender. Aí eu quero deixar mais uma historinha, que é desse livrinho aqui. A única coisa que eu tenho do Paulo Coelho chama-se Maktub. Ó o estado do livrinho. É um livrinho muito bacana, eu gosto muito. E essa historinha é o seguinte. Diz o mestre: muitas vezes é mais fácil amar que ser amado. Temos dificuldades em aceitar a ajuda e o apoio dos outros. Nossa tentativa de parecermos independentes não permite que o próximo tenha a oportunidade de demonstrar seu amor. Muitos pais, na velhice, roubam dos filhos a chance de dar o mesmo carinho e apoio que receberam quando crianças. Muitos maridos ou mulheres, quando são atingidos por certos raios do destino, sentem-se envergonhados de depender do outro. E, com isso, as águas do amor não se espalham. É preciso aceitar o gesto de amor do próximo. É preciso permitir que alguém nos ajude, nos apoie, nos dê forças para continuar. Se aceitamos este amor com pureza e humildade, vamos entender que o amor não é dar ou receber, é participar. Tá bom? Dica de meditação, meninas, hoje é uma dica muito simples. Façam. Comecem. Façam. Não espera nada acontecer para você começar. Pega o tempo disponível, se ponha na intenção de iniciar e faça. Várias dicas eu já dei em vários periscopes aqui. Vocês encontram pessoas fantásticas falando antes feito do que perfeito, tá aí falando a Clarice, e é isso mesmo. Existem pessoas maravilhosas que estão falando. Tem a Paula Abreu aí às 8 horas da manhã, tem a Malu Fuschuber à noite, que dão dicas e fazem meditações preciosas. Você encontra no YouTube, você encontra em N lugares. As minhas são muito básicas, tá? Mas elas são o Elvinho, mas elas são muito básicas. Mas é o seguinte, você não precisa de complicação. É na simplicidade que estão as coisas, entendeu? Então você não precisa ir para o Himalaia para agora eu sei fazer uma meditação tibetana. Você precisa simplesmente fazer. Ontem eu falei, simplesmente sinta e repita para você, felicidade. Gente, experimentem fazer isso e depois me digam o que vocês acharam. Eu fiz, quando eu nem meditava ainda. E foi transformador, tá bom? Moçada, gratidão imensa. Eu sou a Márcia, do Namastê Baby. E a minha intenção é aqui falar de amor, falar de felicidade, falar de caminhos possíveis. Falar que a vida da gente, ela tá aí pra gente viver da melhor forma. E que a gente não precisa se ligar aos padrões antigos, aos padrões que a humanidade inteira tá vivendo, para continuar. A gente está no momento em que a gente tem que mudar e começa nessa transformação do nosso mindset, tá bem? A minha página no Facebook é o Namastê Baby. Eu agradeço muito a vocês, a todo mundo que pôde estar aqui, que teve ouvidos para me ouvir e que corações para dividir com a gente, tá? Existe o canal no YouTube, que é o Namastê Baby, e quem quiser comunicar comigo, namastebaby87@gmail.com. Fiquem com Deus, com o divino que há dentro de vocês, conectem-se com o divino que existe dentro de vocês e deixem essa luz brilhar, moçada, tá bom? Muita luz e gratidão imensa do meu fundo do coração. Amor pra vocês. E lembrem-se que o caminho pro perdão começa e finda no amor, tá bom? Beijo! E amores, amores, amores pra vocês também. Tchau, gente.